trabalhando. E temos que saber esperar o momento certo. E quando o mar se abriu, o povo de Israel passou. E começou a trajetória até a terra prometida, até Canaã. E nós começamos a ver que o povo de Israel já tinha sido liberto do Egito, mas não tinha sido transformado por Deus, de onde eles tinham saído. E quando a gente é transformado por Deus, quando o nosso coração é transformado por Deus, pelos milagres que Ele tem feito, que a gente viu, pelo seu tocar em nosso espírito que a gente sentiu, temos que agir diferente em situações difíceis. Porque enquanto o povo reconhecia que Deus era com eles, eles obedeciam a Deus e caminhavam para a promessa. Mas quando eles deixavam a luta, a guerra, a batalha, a dificuldade, as circunstâncias cegarem a sua visão e acabarem com a sua fé, eles desobedeciam a Deus. E eu quero focar em duas palavras importantes sobre esse texto, sobre o aprendizado que esse texto traz para nós, sobre a serpente de bronze. Primeiro é sobre as consequências da desobediência. Enquanto o povo desobedecia a Deus e esquecia que Deus era com eles, a dificuldade aumentava. A luta aumentava. Um povo que ganhava guerra e batalhas passava a perder guerras e batalhas. E quando o povo, e a outra coisa é resultados de uma obediência. Quando o povo de Israel reconhecia a Deus e obedecia a Ele, eles andavam para frente. Eles chegavam mais perto da promessa. E no capítulo 21, nesses versículos que a gente acabou de ler, o povo tinha acabado de sair de uma vitória a qual Deus ouviu o voto que eles tinham feito. Os cananeus ouviram falar que os israelitas estavam vindo pelo caminho dos espias. E os cananeus enfrentaram os israelitas e levaram muito deles preso. Israel falou com Deus: Deus, se o Senhor me der os cananeus em nossas mãos, eu destruirei a cidade deles. Israel fez um voto com Deus. E a Bíblia diz que Deus ouviu o voto de Israel. Entregou os cananeus em sua mão. Eles ganharam essa batalha. E eles começaram a prosseguir. Mas quando eles estavam partindo do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho e rodeando a terra de Edom, a gente entende que a alma do povo ficou desencorajada. Em outras traduções, ficou desesperada, ficou impaciente, ficou angustiada. E quando a gente deixa a angústia, a imparcialidade tomar conta de nós, esquecemos o tanto de batalhas que a gente já ganhou com a ajuda de Deus, de tantas vitórias que Deus concedeu em nossa vida. E quando não conseguimos segurar essa angústia, nós pecamos, nós não enxergamos o que Deus está trabalhando e fazendo em nossa vida. Porque quando a alma do povo de Israel ficou desencorajada, ficou angustiada, ficou impaciente, isso é muito importante.
eles começaram a reclamar contra Deus e contra Moisés, falando o quê? Você tirou a gente do Egito para morrer nesse deserto? Eles estavam falando de uma libertação a qual eles tinham visto que Deus tinha trabalhado na travessia do Mar Vermelho. Ou seja, ele não conseguia mais enxergar que Deus era com eles, que Deus já tinha feito jorrar água de uma rocha, que Deus já tinha enviado o maná do céu. Mesmo eles estando no deserto, Deus estava sustentando eles. Mesmo ele estando no deserto, Deus estava protegendo eles. Mesmo eles estando no deserto, eles ouviam a voz de Deus. E você tem que entender que o deserto não tampa a voz de Deus. O deserto, ele não destrói o crente, o servo que passa confiando no poder do Senhor. O deserto, ele não mata aquela pessoa que acredita no Deus que serve, no Deus que tirou ele do Egito, no Deus que libertou ele da escravidão. Aleluia! Em Êxodo capítulo 13, a gente vê que Deus, durante o dia, ia até eles numa nuvem, numa coluna de nuvem, e à noite ia como uma coluna de fogo. E o mais interessante é que o que é o dever de uma coluna na estrutura de uma casa ou de um apartamento ou de um templo? A coluna, meu evangelista Ricardo, ela é a base. Ela é o que sustenta para que a casa não caia, para que o apartamento não caia, para que o templo não caia. Ou seja, a base, a estrutura, a coluna do povo de Israel era Deus. Aleluia. E eles estavam esquecendo dessa base, dessa coluna. Ou seja, a coluna de nuvem era para eles andarem no calor horrível do deserto. E a coluna de fogo à noite era para eles prosseguirem a viagem até a terra prometida. E o livro de Números é tão importante, traz tanto aprendizado para a nossa vida cristã. Na travessia do povo do Egito para Canaã, que Deus em todo momento demonstrava para eles que Deus estava perto, que Deus não estava longe. Mas eles continuavam desobedecendo a Deus. O Egito não tinha saído completamente dele. A promessa estava demorando. Eles não conseguiam olhar mais para a promessa. E aqui está. Quando a gente olha para a promessa, a gente não dá ouvido a quem está falando que não vamos chegar lá. Quando a gente olha para a promessa, a gente não tem uma visão de que vamos morrer nesse deserto, que vamos morrer nessa luta, que vamos ser vencidos pelo inimigo. Quando a gente olha para a promessa, a gente acredita no que Deus falou. Aquela terra será minha, aquela terra será nossa. Nós vamos conseguir, nós vamos vencer essa batalha, nós vamos sair desse cativeiro. Deus vai nos libertar, Deus vai nos ajudar, Ele vai cuidar de nós em cada detalhe. E quando a gente começa a enxergar que Deus é maior do que qualquer dificuldade, glória a Deus, Deus nos honra. Porque enquanto o povo desobedecia a Deus, eles morriam, eles perdiam batalha. E uma terra que era para ele chegar em 40 dias, durou 40 anos. E você vem me falando, irmão Flávio, por que uma promessa que Deus fez, que duraria no máximo 40 dias para se cumprir na vida do povo, durou 40 anos para se cumprir? Foi por conta da desobediência, foi por conta da incredulidade. A incredulidade entristece o coração de Deus, mas a fé é sua alegria.
Bem-aventurados que não viram, mas creram. Eles viam os milagres, o cuidado, o agir de Deus, mas não estava crendo em alguns momentos. E essa foi a causa deles permanecerem rodeando o deserto. Ou seja, a falta de fé que eles não tinham em Deus nesses momentos de dificuldade era tão grande que, em vez de eles caminharem reto, eles não estavam percebendo que estava arrodeando. E o que era para se cumprir em 40 dias, cumpriu em 40 anos. E eu gosto muito de citar uma frase que eu escutei do pastor Josué Brandão. Ele diz que o que empata o tempo da promessa de Deus em nossa vida não é Deus, mas é as nossas escolhas. Aleluia! É as nossas escolhas. Quantos casais destruídos por conta de uma escolha errada? Quantas vidas destruídas por conta de uma escolha errada? Quantas promessas demoraram